dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Eu espero que vocês estejam super bem mesmo, de verdade. E que essa semana seja maravilhosa, só com boas notícias. Bom, ocorre uma coisa, gente, sobre o que vamos conversar na videoaula de hoje. Gente, é um assunto que eu amo falar sobre ele. E não só eu, né? O Enem também. Não tem como, gente. Entra ano, sai ano. É uma matéria-chave mesmo para o Enem. Que é o que nós chamamos de variação linguística. Variação linguística. E o Enem cobra bastante essa questão, né? Dos falares. Vamos pôr dessa forma. E é sobre isso que nós vamos conversar, tá? Nessa videoaula de hoje, tá? Nós vamos tentar destrinchar esse assunto ao máximo. E depois, né? É claro, a gente tenta fazer uma bateria de exercícios aí. Bom, então vamos começar com a questão da variação linguística, né? O próprio nome já traz uma explicação, né? Quer dizer, variação, variedade linguística de fala, tá? Então, ocorre o seguinte, pensa comigo, gente. É claro que essa variação linguística ela vai existir, né? E é claro que as regiões, digamos assim, vão ter formas específicas de falar, tá? Não só as regiões, como as pessoas também. Então, por exemplo, a gente já está há um ano juntos, vamos pôr dessa forma, tá? É claro que a gente teve esse sistema de pandemia, esse sistema é ótimo, a gente teve a situação de pandemia e assim vai, a gente teve que passar para videoaula, mas isso não vai mudar, não vai mudar o fato. O fato vai ser o mesmo, tá? Ocorre o seguinte, quando eu comecei a dar aula para vocês, normalmente lá no início do ano, tá? Nas aulas físicas ainda, antes de tudo desencadear, o que ocorre? Quando as pessoas começam a ter aula comigo, né? Nas primeiras aulas, eu vou dizer assim, a minha forma de falar, né? Gera uma estranheza nas pessoas por causa de algumas marcações peculiares da minha forma de falar. Bom, por exemplo, na minha fala, eu não falo aqui, como a maioria fala, né? Tipo, olha aqui, vem aqui. Eu não faço isso. Eu faço a cá. Olha cá. A cá. Né? Vem cá. E isso às vezes as pessoas acham interessante isso. Vira e fala assim, por que a cá? Nessa região, é claro, né? É fácil de explicar, tá? Ocorre o seguinte, eu nasci em Itabira. E itabirano fala cá. Todo itabirano fala cá. Por mais que eu tenha saído de Itabira aos 5 anos de idade, né? E tenha mudado, eu tenho a influência dos meus pais. E eles são itabiranos também, então eles falam a cá. Isso ocorre, tá? Então, quando eu chego, por exemplo, numa região em que as pessoas não falam a cá, elas acham engraçada essa forma de falar. Além do que, tem outras particularidades na minha fala. Liliane, outras particularidades? Sim, tá? Em videoaula eu tento controlar muito. Mas a minha natureza de fala é uma fala bem rápida. Eu falo muito rápido. E eu falo muito rápido e eu termino com uma certa lentidão a frase. Então é muito comum eu chegar e falar e no final dar uma suavizada. É o meu jeito de falar, né? E que se você for analisar é diferente de outras pessoas. Tem pessoas que falam de forma similar, com essa velocidade, né? E tem pessoas que falam de forma mais lenta, tá? Com uma certa tranquilidade. Por exemplo, o professor Soldado, professor de vocês, ele fala com uma certa tranquilidade, né? A fala dele é assim. Então, são diferentes. Então, a gente já percebe que há uma diferença de pessoa para pessoa. De pessoa para pessoa. Além do que, tá? Na minha própria fala, tem o que nós chamamos de marcadores linguísticos ou conversacionais. Que, inclusive, já caiu no Enem, essa questão de marcadores linguísticos e conversacionais, tá? Liliane, o que são esses marcadores linguísticos ou conversacionais? Recebem o nome também de muleta linguística, tá? Vou explicar para vocês agora. É claro que numa videoaula eu vou usar menos. Lembra, aqui eu estou controlando muito a fala, que é diferente, tá? De uma aula presencial.
em que a fala sai mais naturalmente, que eu não tenho uma câmera na minha frente, tá? Em que eu deixo o texto vir, vou pôr dessa forma. Mas os marcadores conversacionais é o seguinte: amores, vocês já repararam na velocidade que a gente fala? É absurda. A gente fala, a gente pensa muito rápido mesmo. É muito rápido, tá? A gente pensa tão rápido que às vezes você tá pensando um negócio e fala, não vou prestar atenção em tal coisa. Seu pensamento vai para um lado, vai para o outro e fala, gente, né? A gente pensa muito rápido. O grande lance é o seguinte: quando esse pensamento se torna físico, ele se torna mais lento. É normal isso, tá? E quanto mais físico ele se torna, mais lento ele fica. Liliane, o que você quer dizer com isso? Fácil, tá? Então pensamos num pensamento que tem uma velocidade absurda. Tá bom. Quando eu vou falar esse meu pensamento, a minha fala é mais lenta que o pensamento. Ela é física, ela é mais lenta. A Liliane, é claro que é óbvio que é. Tanto que, não sei se já aconteceu com vocês, mas é muito comum isso acontecer, que é o seguinte: você está com o pensamento acelerado, muito acelerado, seu pensamento está acelerado, e você vai falar, e você está conversando com alguém que está falando, e aí há, digamos assim, uma discrepância entre o pensamento e a fala. Aí o que você faz? Você gagueja. Já reparou? Você embola. Por quê? Porque houve uma desincronização. É isso. Entendeu? E detalhe, se eu for colocar esse pensamento mais físico ainda, por exemplo, eu vou escrever, a escrita é mais lenta ainda. É fato. Agora pensa na velocidade, né? Então, o pensamento. O que ocorre? Quando eu converso com vocês, quando eu dou aula para vocês, ou qualquer outro professor, ou vocês mesmos, quando estão contando uma história, por exemplo, tá? Você está ali praticamente no monólogo. Então, o que ocorre? Como o seu pensamento é acelerado, você precisa organizar esse pensamento diversas vezes. Para quê? Para que a fala seja entendível. Ou seja, para que o seu interlocutor compreenda o que você está falando, você precisa organizar o seu pensamento e produzir uma fala organizada. Ocorre que o cérebro precisa de frações de segundos para fazer isso. Frações, tá? E aí ocorre e a gente usar as muletas linguísticas. As muletas linguísticas normalmente é esse tempo de organização do cérebro. Então, por exemplo, estou contando um caso. Aí eu preciso organizar meu cérebro. No que eu preciso organizar meu cérebro, eu uso algumas coisas tipo assim. E aí eu continuo. É o tempo suficiente de organização do cérebro. Essa muleta linguística e esse marcador conversacional. Ou, tá? Tô conversando na minha fala, por exemplo, eu tenho muito né, tá e aham. Faz demais, tá? Viu? Tá? Quer dizer, eu estou organizando o que eu vou falar em seguida. Então, usa-se muito, tá, né, aham. Ou, por exemplo, se eu te mando uma pergunta que você não tá esperando. Tipo, o que você fez sábado passado? Observa que você vai ter um tempo. Você precisa de um tempo para organizar, para me responder. Então, é muito comum as pessoas começarem assim, ó. Então, e observa que a muleta linguística, o marcador conversacional, ele é colocado de uma forma mais lenta do que o restante da frase. Liliane, por que ele é colocado? Porque é o tempo de organização. Então isso também está presente na minha fala. Quando eu estou praticamente produzindo monólogos, eu vou usar muitos marcadores conversacionais, assim como qualquer pessoa que está assumindo um discurso durante um tempo. Então isso é uma característica da fala também, né? Tem pessoas, por exemplo, que não verbalizam essas muletas linguísticas. Elas não verbalizam. Não, Liliane, não. O que elas fazem? Elas param. Ou diminuem o ritmo da fala, tá? Então a pessoa está te explicando, tanana, 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 aí ela para. Assim, tanana, tanana, tanana,
não deixa de ser uma muleta linguística do mesmo jeito. A pausa é uma muleta linguística do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Ou se a pessoa desacelerar, tá? Mesmo que ela desacelere, ela tá usando uma muleta linguística, tá? Então observa que de pessoa para pessoa, quando elas estão falando, elas vão usar a muleta linguística. Só que isso varia também. Tem pessoas que vão usar o tá, o né, o aham. Tem pessoas que vão parar, tem pessoas que vão desacelerar, tem pessoas que vão usar o aí. Como eu acabei de fazer, eu parei. Ok? Então isso é muito recorrente na fala também, tá? Então a gente percebe que cada indivíduo tem uma forma de falar. Cada indivíduo tem uma forma de falar. E essa fala nossa, ela é pautada em pilares. Isso quer dizer que nós temos várias influências que vão ser responsáveis por falarmos como falamos. São várias influências. A minha fala não é montada só em um pilar. A minha fala, ela tem uma influência socioeconômica, ela tem uma influência, tá, familiar, ela tem uma influência da sociedade, ela tem uma influência de região, tem o regionalismo, ela tem uma influência da minha geração. Então tudo isso aqui, ó, todos esses pilares vão conduzir a minha forma de falar, certo? Ok. E nós vamos conversar melhor sobre esses pilares na próxima videoaula, tá? Nessa videoaula eu estou dando a base para vocês, certo? Ok. Bom, ocorre, tá, que eu não sei se vocês se recordam, mas quando a gente estava estudando bem lá no início do ano, eu mostrei para vocês os níveis da fala. Tudo bem, se você não lembra, não sofra. Eu ponho aqui do lado para vocês os níveis da fala, tá? Quer dizer, eu falei para vocês que quando, né, a gente lida com a fala, tá, existem níveis, certo? Por exemplo, o nível semântico, né? O nível morfológico, o nível sintático e assim vai. Claro que eu não estou de dentro para fora, fui de fora para dentro, porque eu sou muito louca, mas tudo bem. Primeiro, nível fonológico, né? São sons, né? Sons. Quando você foi alfabetizado por sons. É isso. Mas uma criança, quando está aprendendo a falar, né? Ela pronuncia primeiro sons. É isso, tá? Depois, por exemplo, vem o nível que nós chamamos de morfológico. Ah, Liliane, são as classes de palavras, exato. Substantivo, adjetivo, advérbio, pronome, tá? São 9 classes de palavras. Depois, quando evolui um pouco, nós vamos para o nível sintático. O nível sintático. E esse nível sintático, tá? Seria o quê? A função da palavra dentro da frase. Então seria sujeito, objeto direto, verbo transitivo direto, complemento nominal, adjunta de nominal, ou seja, é o nível sintático. Depois vem o nível semântico. Olha, já é uma evolução. A gente vai entrar no semântico quando a gente fica mais velho, né? E aí o nível semântico quer dizer o sentido da palavra, o sentido. E por fim, existe o nível implícito, que é quando a gente já tem um grau de linguagem bem mais desenvolvido e uma carga de leitura também. Esses são os níveis da fala, né? Ok. Só que quando a gente fala em linguagem, variedade linguística, esses níveis também vão aparecer, né? Trazendo essas variedades na fala, tá? Igual o primeiro nível que eu havia mencionado para você, né? Que é o nível fonético, que é a emissão de sons, né? Acabei de explicar isso para vocês. Beleza. Existe o que nós chamamos de variação fonológica. Olha que doideira, a gramática traz o nível fonético,
né? E a variedade linguística traz a variação fonológica. Liliane, o que seria essa variação fonológica? Quer dizer que determinadas pessoas ou determinados locais produzem sons diferentes de outras localidades, de outras pessoas. Você pode dar um exemplo? Claro, posso te dar até 2 exemplos da variação fonética, tá? Por exemplo, paulista. O paulista tem uma variação fonética do R diferente da de Minas, não é? Se a gente for analisar, a gente que é mineiro, né? A gente não puxa o R, a gente não dá ênfase ao R. Então, por exemplo, se a gente for falar caderno, normal, a gente não, digamos assim, intensificou o R na fala. Isso é um som, então isso é fonética, tá? Agora, se o paulista for falar caderno, ele vai dar ênfase no R, né? Então ele vai falar caderno, porta, portaria. Ele dá essa ênfase. Isso nada mais é do que uma variação fonológica. Só isso, tá? Ou, por exemplo, vamos pensar, né, no Rio, né? Seguinte, o Rio, tá? Dá um destaque ao som do S. Minas não dá um destaque no som do S. A gente pronuncia o S sem destaque, né? Sem dar ênfase. Agora, né? O carioca ele faz isso. Ele dá uma ênfase ao S, que pra gente que é de Minas, né? Sonoricamente parece até X, né? Parece até X, de tanto que eles dão ênfase. Então isso novamente é uma variação fonológica, que é o primeiro nível. Então toda vez que o som, a pronúncia de determinadas letras, por exemplo, né? Digamos, elas mudam de região para região, por exemplo, ou de pessoa para pessoa, tá? O que nós vamos ter? Nós vamos ter uma variação fonética, certo? Deu para compreender, né? É o primeiro nívelzinho ali, beleza. Beleza, se nós passamos para o primeiro nível, o segundo nível é a morfologia. E a morfologia são as 9 classes de palavras. Substantivo, adjetivo, advérbio, pronome, artigo, são as classes de palavras, certo? Beleza. Então, se o nível é morfologia, tá? Na língua oral, nós vamos ter a variação morfológica. A variação morfológica, tá? Essa variação morfológica é muito interessante, por quê? Porque às vezes palavras com o mesmo sentido podem ter sufixos diferentes. E aí depende da região, tá? Então, por exemplo, aquele álcool... Ai, tá assim agora, né, gente? Tem pessoas que falam assim, aquele álcool é muito eu não gosto porque ele é muito pegajoso. Observe o sufixo dessa palavra, oso, tá? Por outro lado, né, por causa da variação morfológica, tem gente que já fala, eu não gosto muito daquele álcool porque aquele álcool é muito peguento. Agora, observa que o sufixo mudou, né? Peguento. Então, ocorre o seguinte, quando a gente muda esse sufixo aí, tá? Para expressar a mesma ideia, de novo, mudando de região para região, de pessoa para pessoa, nós vamos ter uma variação morfológica, certo? Tá ótimo. Então deixa eu falar uma coisa para vocês, bebezinhos. Eu vou interromper esse vídeo aqui. Vou entrar em seguida dando continuidade com essa matéria, só para não ficar muito tenso e muito grande para vocês. Porque vocês sabem que eu tento trabalhar aí dentro de 17 a 20 minutos para vocês não sofrerem, tá bom? Então marca aí, tá? E vai pro próximo vídeo, tá? Beijo, vejo você daqui a 2 minutinhos.
Ou não, porque eu não sei que hora vocês vão ver esse vídeo, mas eu vejo vocês no próximo vídeo, tá? Beijo, gente! Tchau!